Biológica Alemã é o título do curso que o Dr. Francisco Viana irá ministrar aqui em São Paulo, meados de junho, né? Sim, é 21 e 22 de junho, 21 né? O local vai ser definido agora conforme o número de pessoas. Nós já temos várias inscrições, né? As inscrições estão sendo feitas na upmedical.com.br, que está nos ajudando a divulgar esses conhecimentos, né? Metodificados, com bases científicas, mas ampliando a visão daquele colega médico, do colega terapeuta, do colega que se interessa em saúde, verificando do lado biofísico, que é a física da biologia, como nós podemos entender os processos de saúde e enfermidade, como nós podemos classificar esses processos e como nós podemos medir e dar uma resposta através desse conhecimento na parte terapêutica. Agora é só para médicos esse curso? Esse curso é aberto a profissionais da área de saúde, porque é um curso que vai abordar toda a parte básica, né, obviamente resumida, da biofísica aplicada à saúde. Nós sabemos, você tem a tomografia, você tem o raio-x, etc. Mas nós vamos falar da biofísica resolutiva, isto é, que vai dar substratos e subsídios através de uma análise biofísica para que se possa entender melhor a terapêutica aplicada a cada caso. Esse aparelho que o senhor está trazendo, que você está trazendo aqui hoje, doutor Francisco, vai fazer uma demonstração daqui a pouco, ele substitui a tomografia, a cintilografia ou não? Não. Nenhum aparelho substitui o outro. Esse aparelho é simplesmente vamos dizer assim, um varredor. É um aparelhinho muito simples, né, que capta o nosso sinal, amplifica e decodifica de forma matemática por sistema cardiovascular, a parte geral dos lípidos orgânicos, a parte da gordura corporal, a parte respiratória, a parte cardíaca, e nos dá ideia ao médico o que ele deve pesquisar, quer dizer, ele faz o que? Uma pré-varredura, para que o indivíduo possa depois fazer os exames necessários, né, complementares, e seguir-se num bom diagnóstico. Mas seria, na verdade, então, o passo primordial, o passo primeiro para, assim, depois pedir os exames complementares. Porque o que me incomoda um pouco na prática médica hoje, atualmente, doutor Francisco, é que, por insegurança até do jovem médico, recém-saído de faculdade, entrando no mercado agora, e eu tenho acompanhado isso por intermédio da própria minha família, meu filho, os amigos dele, etc., por insegurança num diagnóstico, o exame complementar, ao invés de complementar uma possibilidade, uma hipótese diagnóstica, uma hipótese terapêutica, né, ou de uma identificação de patologia, na verdade eles acabam sendo fundamentais para o diagnóstico, né, para se chegar ao diagnóstico. Eu peço vários exames para ver se eu consigo fechar um diagnóstico e não comprovar uma hipótese diagnóstica. É isso que nós chamamos a medicina preventiva para o médico. O médico se previne, né, de um processo, como é nos Estados Unidos. Isso é um método americano, que você faz uma varredura de exames para tentar dar uma hipótese diagnóstica, né, e se prevenir de um erro médico. Eu acho que tem o seu valor no sentido de cada vez mais o médico estar apto a identificar problemas mais difíceis, doenças mais raras, mais complicadas. Mas não é essa a visão que é a medicina do medo que nós gostaríamos de falar, porque tem a medicina do medo e a medicina da libertação. A medicina do medo é aquilo que você vai arrancando órgãos com medo de ter câncer, como fez a Angela Jolie, agora, né, Angelina Jolie, né, arrancou o seio porque pode ter um câncer. O que o senhor acha disso? Eu acho um absurdo isso, porque essa é uma visão que não compate com a epigenética. Na realidade, a epigenética é o ser humano, a sua programação genética, o meio ambiente e as suas atitudes em reação, em ressonância com o meio ambiente. Quer dizer, na realidade, então se eu vou ter um problema na orelha, eu vou arrancar minha orelha, etc. Eu acho assim um exagero, um pensamento extremamente reducionista, que não contempla a arte médica, mas que contempla a parte comercial da monopolização do próprio gene, do estudo genético. Sim. E além disso, eu vejo isso com muita preocupação, por ser um profissional, inclusive, além de terapeuta, eu sou um profissional da área de comunicação, eu fico assustado porque a Angelina Jolie, ela deu conselhos para que as pessoas tomem esse tipo de atitude e a imprensa divulgou isso amplamente.
Primeiro, quem é ela para falar sobre medicina? Primeira coisa. Segundo, se ela tomou essa atitude por conta dela, o problema é dela, apenas. Outro episódio que aconteceu foi um médico que deveria estar de plantão na passagem do ano e faleceu uma pessoa que recebeu um tiro e tal, e um delegado de polícia falando assim, não, mas ele ia morrer de qualquer jeito. Quer dizer, aonde o delegado tem informações médicas o suficiente para fazer um tipo de avaliação. E é engraçado que os meios de comunicação divulgam tudo isso e a gente passivamente apenas engole. Meio difícil, né, doutor Dino? Resgatando um pouco aquela ideia que nós estávamos falando do ser humano estar interagindo com o meio ambiente, desde a parte material até a sua parte energética, né? Na medicina chinesa se diz o homem responde ao céu e à terra. E à terra. Quer dizer, as influências solares, planetárias, que nós sabemos hoje que existem e que trabalham a favor ou às vezes contra a própria saúde, elas fazem parte do mundo biofísico. Não, inclusive, quer dizer, uma mancha solar pode desencadear certos problemas de depressão. A gente já sabe daquelas pessoas que são lunáticos, né? Que quando a lua está cheia, não digo que vão uivar, né? Mas que tem alterações comportamentais. Isto, na psiquiatria, às vezes é conhecido, né? Como comportamento lunático, não é? Quer dizer, o mundo biofísico, o mundo energético, interfere diretamente sobre a nossa saúde. O ser humano não está fora dele, ele está dentro dele. Então, o que aconteceu com a medicina? A medicina se preocupou muito em diagnóstico, imagem, mas na terapêutica ainda está no século XIX. E a visão reducionista do século XIX é isso que a gente vê, em que hoje, por exemplo, a vitamina D é a rainha das vitaminas, o que foi com a vitamina C, depois a vitamina E, quem sabe a vitamina K apareça no ano que vem, né? Como também uma rainha da festa do milho, por exemplo. Né? Então, essa visão distorcida, que nós temos que corrigir, nós temos que aproximar o ser do nosso coração, né? O ser do nosso sentimento, que está envolvido nesse mundo biofísico, nesse universo, que troca informações a cada milionésimo de segundo e modifica a sua estrutura corporal, modifica os seus pensamentos e a sua atuação no mundo, é um ser provido de consciência. E quando nós falamos em consciência, eu acho que vai ser muito difícil o indivíduo achar um local do cérebro onde está a consciência. Não existe, isso não existe. Quer dizer, na realidade, a consciência transcende, né? E ela está no mundo biofísico, porque essa consciência, ela passa através do campo morfogenético, quer dizer, o campo de experiência da humanidade. Às vezes você tem uma ideia, o indivíduo tem ideia do outro lado do mundo, né? O Sheldrake cuida desse assunto com muita propriedade, né? Então, esta maneira de ver, essa maneira de entender o ser humano como um ser complexo, biofísico, energético, informacional, é a maneira correta de se abordar não somente o diagnóstico, como a terapia, em toda a sua profundidade. Vamos chamar o Arthur Rendler para fazer um teste com esse equipamento que o Dr. Francisco trouxe para demonstrar para a gente como funciona a biofísica, enquanto ele se desloca da central para os nossos estúdios. Eu gostaria de lembrar, você pode se preparando aí, Dr. Francisco, gostaria de lembrar que todo corpo físico tem um aspecto vibracional, um aspecto de projeção e um aspecto de vibração de energia. Se o ser humano e o planeta, a Terra, planeta Terra é praticamente um ser vivo que tem a sua própria vibração, então todos os outros planetas também emitem essa radiação e que é sentida, obviamente, aqui no planeta Terra e, obviamente, pelos seres humanos. Tanto pela Lua quanto todos os outros planetas emitem a sua própria vibração, a sua própria energia, e são momentos em que a gente realmente é, obviamente, influenciado. O Dr. Francisco falou agora pouco das fases da Lua. A gente bem sabe do fluxo menstrual das mulheres, das parturientes, inclusive quando estão próximas a darem à luz. A influência da Lua é absolutamente importante, assim como as águas dentro do corpo humano. Com quase 70% do nosso corpo é líquido, é o elemento água, né, segundo a filosofia chinesa, e o aspecto linfático também, o sangue, as linfas, também estão absolutamente e diretamente influenciadas pela posição lunar,
seu aspecto até astrológico, né? Eu gosto da astrologia feita seriamente. De dar um complemento nisso, né? Percebeu-se que quando os astronautas saíam do campo frequencial da Terra, eles começavam a ficar enfermos. Então, na realidade, existe um campo de saúde que contorna o planeta, uma vez distante, provoca enfermidades. E esse campo de saúde, né, nós chamamos as superfrequências, que são, na realidade, expressões da rotação do movimento planetário de forma matemática. Então, se você quer ficar saudável, você tem que estar dentro desse campo de saúde frequencial. Frequencial. E já existe agora estudos disso na NASA, né? Quem sabe daqui a uns 20 anos chega na medicina, nós temos conhecimento desses estudos das superfrequências, que você pode utilizar essa superfrequência para regular processos metabólicos muito bem direcionados. Vamos lá aqui o nosso nossa maquete Arthur, chegou, o querido Arthur Rendler então, chegou. Handler here. A mão esquerda aqui, fica aqui do lado, por favor. Nós temos o peso, nós temos aqui a idade, né? Esse, na realidade, o aparelho não emite absolutamente nada, ele é um aparelho de ressonância quântica débil. Ele é um processador SQUID, isto é, ele amplifica a onda dele. Ele emite uma onda, um sinal, ele é uma antena de amplificação. Então, essa antena de amplificação, você pode baixar aqui para o pessoal ver, ele vai fazendo um scanning de todas as partes corporais, vendo a resposta imediata da frequência e vendo a onda de frequência que está relacionada à resposta do organismo. Então, o que ele faz? Ele não emite nada, ele só capta o que tem, coloca no software que vai determinar, simplifica a resposta. Ali você tem a oscilação básica estável, que são aqueles picos de onda que ele está tendo, dá para analisar, decodificar, e ele vai por sistemas, classificando em cada sistema se você está dentro de um parâmetro saudável ou não. Ele não é um aparelho que vai dar um diagnóstico de doença, ele só mede a sua fisiologia. E aí cabe à pessoa que está estudando, através do seu conhecimento, complementar com exames normais ou aplicar o seu conhecimento da fisiologia para dar uma resposta terapêutica. Ele não trata, ele só faz uma scanning, uma varredura. Tá? É interessante porque esse aparelho foi feito na União Soviética, utilizado na estação Mir, foi testado na Inglaterra, na França, na Alemanha, foi para a Hungria. Da Hungria os chineses colaboram na sua confecção, o que torna o aparelho acessível, né? Desprovido completamente de risco e um instrumento até interessante, que eu diria, de complementação para ajudar os nossos colegas hoje, médico, fisioterapeuta, acupunturista, a ter uma ideia de como está a fisiologia do organismo. E depois passar aos estudos coerentes, né, da parte oficial, fazendo os métodos complementares, a tomografia, outros métodos que são complementares nesse sistema. Né? Com licença, deixa eu ver se eu consigo virar aqui o computador para a gente ver. Isso. Não, né? O que está acontecendo ali, doutor Francisco? Ali você tem a resposta aqui na parte prostática, né? Também. Ele vai fazendo por setores, né? Isso. E ali do lado esquerdo, o número de hipótese, e do lado direito a resposta magnética coerente. A vantagem que você tem, veja bem, é que você pode repetir quantas vezes quiser, sem dano nenhum ao organismo. E outra coisa interessante, a repetição é coerente. Então, na realidade, ele vai dar essa resposta, né? Tá um pouco sujo o monitor. Explica um pouco lá. Você tem lá, em cima, ele funciona com 4 metodologias, né? Impedanciometria, resposta eletromagnética débil e assertiva dos locais onde ele está medindo. Então ele vai fazer 500 medições, mais ou menos, 480 parâmetros. Ali do lado esquerdo embaixo você tem o nível de resposta, quanto foi o nível de resposta, e em cima um diagrama do local onde está sendo feito o scan. Então aí no caso, por exemplo, a parte renal, né? Depois agora nós vamos ver do organismo todo, porque os órgãos se expressam no organismo todo. Aqui a parte intestinal, ali o número de medições, né? Com as suas respostas amplificadas, né?
E do lado direito, o campo eletromagnético. Quanto corresponde ao campo eletromagnético da resposta? Está vendo o pâncreas lá resposta. agora nesse momento, é Exatamente, isso? agora é o pâncreas, né? E você tem cores diferentes que são respostas diferentes aí. Você tem pâncreas, hein, Arthur? Claro, isso é feito uma anamnese, tudo corretamente. Isso aqui é só um teste para facilitar o nosso diagnóstico, mas é de forma biofísica. Quer dizer, ele é, na realidade, um instrumento de capacitação para que você faça um melhor diagnóstico. Entendeu? Você está vendo a parte óssea ali, articulatória. Ali, a parte de articulação óssea, não é? Uhum. Então, na realidade, né? A frequência corresponde ao órgão e a faixa de frequência corresponde à saúde. Então você tem, na linha horizontal, a frequência que corresponde ao órgão e à saúde, e na faixa vertical, qual órgão que está sendo medido. Então você vai saber matematicamente se, para você mesmo, dentro do seu sistema, nessa parte matemática, você está saudável, tem excesso ou insuficiência. Está fora dos parâmetros matemáticos para o que seria estatisticamente relevante naquele sistema orgânico. Uhum. Tá? Você tem as várias respostas. Quer dizer, aqui é a oscilação básica estável. Quer dizer, a onda de saúde dele está aqui. Estável, né? Estável, né? Então ele vai medindo aqui quantas medições foram realizadas, 600 medições, e aqui qual é o índice de medição na resposta quântica dele, tá?